E aí, meus caros invocadores, eu já tô começando a ficar irritado, porque acho que é a terceira vez que eu tento gravar isso aqui e os vizinhos não colaboram aqui no corredor, cara. Ficando frustrado já. Eu quero evitar de ficar. É bom que foi no início, né? Se fosse lá pro final, até fazer uns cortes e tal. Eu não gosto muito de fazer edição porque, tipo, me faz perder muito tempo. E tempo é uma coisa que, tipo, eu não tenho. Por isso que eu trago pra vocês ali um material mais simples na parte da edição. E hoje tá mais simples ainda, porque eu nem vou conseguir fazer os slides, porque acabei entrando de voluntário ali pra realização de alguns testes de Covid na minha cidade. Então meu tempo tá mais limitado ainda, tá? Bom. Mas eu vou trazer pra vocês o patch note aí que veio, né, do 0.9.4. Não vou falar do Maokai, tá? Hoje, pra os que queriam que eu falasse do Maokai, eu vou falar dele amanhã. Porque eu vejo que o Maokai... mano, tem que... Vocês têm alguma ideia aí, cara? Eu só digo pra vocês que pequenas probabilidades, grandes recompensas. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, tá? Bom, vamos falar então do patch note, vamos falar aqui do Draven. Ele sofreu uma mudança que antigamente ele tinha que bater 2 vezes sobre o efeito da revolução do machado. Agora ele tem que estar 2 vezes sobre o efeito da revolução do machado e atacar. Então qual que é a diferença? É que antes obrigatoriamente você tinha que fazer em 2 turnos, agora você pode fazer em um turno só lá pelo meio do jogo. No início do jogo é muito complicado fazer isso, tá? Vamos lá. Uma jogada que vai aparecer é a seguinte, né, que eu vejo. Você atacar com o Draven e usar aquela spell do Draven mesmo, que declara ataque em uma unidade ali que esteja na batalha, né? Você golpeia ela. Porque o que você pode fazer? Você pode fazer o Draven upar de uma vez só. E aí o bloqueador que seu oponente colocou ali toma, né, tipo... tomar mais dano, assim, ele tomar mais dano por causa do Overwhelm. Isso é uma jogada que dá um certo de protagonismo ali pros deck agro, uma coisa pra fazer o Draven ser menos aquela coisa tipo, vou te dar munição pra usar cartas de descarte, né? Porque normalmente cartas de descarte acabam te custando um pouco em card advantage, então você tenta usar as cartas menos valorosas possível, então você tenta utilizar essas cartas que são spamadas na sua mão, como é o caso da Revolução do Machado, tá? Lembrando também que depois que o Draven upar, o acesso à Revolução do Machado fica muito maior. Isso permite com que algumas outras jogadas apareçam, tá? Agora vamos falar da Catarina, né? Mais uma carta aqui de Noxus, pra ver que Noxus tá uma região um pouquinho abaixo da curva, que eles estão tentando dar uma subidinha, né? O que é o negócio da Catarina? Vamos ver o que a Riot fala aqui. Né, que querem dar versatilidade e funcionalidade, além de considerar um problema básico no padrão de jogo dela. E ao tentar jogá-la no início da partida, ela não parece ser muito eficiente. É claro que ela não é eficiente, porque ela não é para ser jogada no início da partida. Parece que a Riot não entendeu a proposta da própria carta dela nesse quesito. Vamos lá. Se você tenta usar a Catarina no turno 3, você vai descer, vai bater. Se o cara bloquear, ele vai perder uma carta, você vai fazer mais um. Se ele não bloquear, ela volta para sua mão e seu card advantage continua normal. Entretanto, você perde em tempo advantage, você perde em ritmo de jogo, porque você gastou mana descendo uma unidade e essa unidade voltou para sua mão. É mais ou menos como se você tomasse um Wild of Ionia na tua carta, entendeu? Quando você toma um Wild of Ionia, normalmente você perde o turno. E é o que acontece aqui na Catarina. O problema principal disso, né, é que, por exemplo, você mantém a Catarina, ela upa muito facilmente, ela não toma dano, só que na volta seu oponente pode voltar muito forte. Para corrigir isso, eles estão dando um fio da lâmina full gás somente na primeira vez que você invocar a Catarina, quando ela estiver sem talpada. Isso seria uma ajuda muito boa caso você conseguisse usar o fio da lâmina e você removesse uma criatura do seu oponente para que ele não bata com tudo na volta, tá? Nessa situação, a resposta da Riot pra carta tá correta. O problema é que fio da lâmina é pouco dano, certo? E não necessariamente vai remover uma carta. Se fosse, por exemplo, um disparo místico, tá? Disparo místico é de outra facção, então não teria como. Mas se fosse ali um Culling Strike, ou então a Guilhotina Noxiana, teria uma resposta muito parecida e eu acho que até seria até melhor, embora elas sejam em manas muito mais caras, tá? Uma coisa também que vai ser legal. Agora você tem um counterplay, um benefício. Não um counterplay, mas você tem menos desvantagem quando você toma um Mystical Shot, algum removal na Catarina antes de conseguir bater, tá? E agora falando do Yasuo. Presta atenção no que eu tô falando. Esse buff no Yasuo fez o Yasuo sair da curva. Agora o Yasuo é uma unidade forte, é um drop 4 fortíssimo,
tá? Ele é um dos melhores drop 4 do jogo atualmente. Entretanto, ele não serve para ser a carta principal de um deck de stun, porque stun é uma mecânica cara. A relevância do Yasuo ter de 3 para 4 de vida é que ele é uma unidade que tem Quick Attack. Né? Esse ataque rápido faz com que ele já não tome dano nas trocas, e agora o oponente vai ter que gastar pelo menos 2 cartas para poder estar tirando o Yasuo da mesa, ou vai ter que estar usando a Vingança, que é uma carta de drop 7. Então vejam que o Yasuo se torna uma carta muito mais valorosa por ter ganhado 1 de vida, e quando chegar novos suportes que dão stuns mais barato, o Yasuo vai se tornar um ponto fora da curva, vai ser um deck muito forte, né? Eu peguei aqui pra vocês as mecânicas que favorecem o Yasuo. Quando você tenta controlar a mesa com o Yasuo, a gente tem poucas cartas que valem a pena. Uma delas é a aranha aqui, que dá um stun e põe uma coisa na mesa. Você pode ver que essa aranha tem drop 3 e o stun do Yasuo tem drop 3. Só que a aranha deixa um corpo na mesa e o stun não deixa. Então você vê que é muito mais favorável esse stunzinho aqui, certo? A Vontade de Ionia também é uma carta muito boa, embora com o Yasuo sem estar upado, dificilmente ela vai matar, o Yasuo vai matar a criatura aqui, ok? Né? E o Minotauro é muito bom por ser uma carta recursiva, é uma coisa que vai acontecer todos os turnos. Os demais stuns e recalp são muito caros, não valem a pena você estar utilizando. E claro, tem uns aqui que não vão estar servindo para a proposta do Yasuo, que é fatiar a mesa, como a Ryoshi está falando ali, tá? Eu acho que nem de longe ele chega a fazer isso. Entretanto, agora o Yasuo tá uma carta mais relevante, e se chegar stuns novos, mais baratos, ele vai sair da curva, beleza? Anotem isso que eu tô te falando. Não craftem Yasuo por isso, tá? Espera as cartas chegarem mesmo, ok? E agora vamos falar de carta aqui que saiu completamente da curva, é a Kalista. Antes ela upava vendo 4 aliados morrerem, agora ela V3. A principal vantagem é que você consegue fazer isso com uma carta só, né? Cadê? Com essa carta aqui. Só com essa carta você faz ela upar, e isso é muito forte, porque você consegue dropar ela no mesmo turno, usar suas reservas de mana de feitiço pra usar essa aqui e upar ela no mesmo turno, tá? Dropar ela no turno e upar no mesmo turno. Eu acho que não lembro o que eu falei agora, se eu fui pro Elixir ou não. Ok. Beleza. Ela não vai trazer uma unidade batendo, tá? Mas ela vai ter upado em um turno. E se ela upou em um turno, ela tem o melhor corpo do drop 3 possível. Ela tem Fearsome e 5/4. A sensação que eu tenho vendo a Kalista, tudo que tá passando com a Kalista, é que tem algum Rioter que gosta muito da Kalista, que é muito ver a Kalista jogar, tá? Não tem como, velho. Eles estão sucessivamente bufando essa Kalista pra ver se essa Kalista joga, e até agora ela não vê jogo, pelo problema de que a proposta dela é mais pro meio do jogo do que o drop dela, e isso meio que afasta alguns jogadores a colocarem ela no deck, porque ela vai ser uma carta que você tem que dropar ali no turno 5 pra ela começar a trazer criaturas relevantes quando ela bater. Óbvio, você vai falar pra mim assim, ah não, ela pode trazer aquele cara que é 1/1 que traz uma 4/4. Pode de verdade. Mas eu não acredito, eu não vejo ela fazendo isso com uma certa consistência. E eu acredito que a maioria das vezes que ela for bater, ela vai trazer uma unidade 1/1. Só a partir do turno 5, 6 que você tá batendo ali, que ela começa a trazer unidades mais relevantes, ok? Exceção de uma outra medida que eles tomaram, que eu já trago pra vocês. Aqui, né, o Duelista dos Laurent aumentou o poder dele de 3 para 4. Basicamente, ele está falando pra você, eu quero que Challengers tenham removals melhores agora, porque batendo 4 ele vai tirar qualquer criatura. Isso pode ser até uma resposta para essas unidades que estão com 4 de vida, tá? Por exemplo, o Yasuo foi para 4. Pode ser que seja uma própria medida da Riot de estar criando um counter deck pro próprio deck, ok? Agora que um nerf nos Bannerman, né? No Bannerman, e quando ele entra em campo, se a lealdade for ativada, todo mundo vai ganhar mais um, menos ele. Isso abre algumas counterplays? Não abre não. Continua bufando muito a mesa. A diferença é que você tem um pouquinho menos de pressão na mesa. Ou seja, você tem 1 de dano a menos na mesa. Se você tá jogando com o deck, continue jogando com o deck. Só isso. Não vai mudar porra nenhuma quase isso, tá? Aqui esse sangue por sangue, né, que o custo foi de 3 para 2. Isso aqui é muito bom para os decks dos Carmesim lá. Mas eu não tenho nem muito o que falar sobre essa carta. Essa carta é, no mínimo, estranha, só serve para combo e um poucos decks. O problema que eu vejo mais é isso aqui. A Ryoshi tá chamando decks de cicatrizes da batalha. Qual que é o problema disso?
é que a Riot tá criando os decks. A Riot não pode criar os decks, elas têm que criar as cartas. Quem cria o deck é o jogador. Aqui ela tá basicamente forçando um arquétipo. Eu não sei se vocês jogaram Yu-Gi-Oh! Alguma vez, tô falando Yu-Gi-Oh! Mesmo, não Duel Links, mas tem uma onda muito forte no Yu-Gi-Oh! Onde as cartas têm o mesmo nome, fazem coisas muito parecidas. Então que das 40 cartas que você pode usar num deck de Yu-Gi, 25 é feito pela Konami, tá ligado? Você tem que usar aquelas cartas, senão nada vai funcionar. E eu não gosto do ritmo que talvez esteja trazendo, dela começar a dar nome pros decks. Quem tem que criar o deck é a comunidade, quem tem que nomear o deck é a comunidade. Ela tem que fazer cartas que joguem melhor individualmente, só que tenham um pontinho fora da curva, assim, quando combinada com outras cartas. Não forçar arquétipos diretamente pra gente, porque isso limita a criação dos decks. Óbvio que nem de longe Runeterra tá no nível de Yu-Gi-Oh! De, sabe, te forçar a utilizar 30 cartas iguais pro mesmo tipo de deck. Nem de longe é assim. Só que eu não gosto muito do ritmo disso aqui, tá? Reclamação mais minha, não é bem muito a ver com análise, isso é mais achismo meu, gente, desculpa. Agora, o Kato, o braço, drop 5, né? Ele tá ganhando de 3 para 4 de vida. E o que ele faz de tão importante? Ele tem efeito de suporte, né? Ele dá mais 3, mais 0 e overwhelm. Essa carta é muito forte, sempre foi forte, só que ela tem um problema. Ela batia e morria. Como toda carta de suporte, dificilmente ela passa do primeiro turno que ela ataca. É uma coisa muito complicada, porque não tem como, mano, não tem como. É um efeito muito vantajoso pro cara deixar isso aqui passar mais um turno. E talvez dando 4 de vida justamente dê aí mais um tipo de sobrevida pra carta, tá? Vale lembrar que Noxus já não tem muita carta pra aumentar a sobrevida deles, tá? Então isso acaba sendo muito valoroso pra Noxus, que já não tem cartas que dão vida. Tem muita carta que dá ataque, overwhelm, que não sei o que, mas vida é muito pouco. E aqui a gente tem também esse Varosiano, né? Armadilheiro Varosiano, que ele é um drop 3... que agora vai ficar 3-3. Ficou justo. Antes ele era ruim, agora ele ficou justo. Agora ele tem um corpo ok. Então isso aqui vai facilitar muito mais na expedição do que no jogo construído. Isso aqui nem joga com o jogo construído e provavelmente nunca vai jogar. Esse Vidente Constelado, ele era drop 2, agora ele tinha 2 de vida, foi pra 3 de vida. Isso aqui, eles estão falando que é pra dar pra Freljord jogadas mais agressivas, né? Fazer um decks mais mid-ranges, focados em EETs. Ele mirou em EETs, mas provavelmente vai acertar em Kinkou elusivo, tá? Se isso aqui começar a aparecer em deck de elusivo, não se assuste, ok? Agora vamos aqui pra Pedra dos Destinatas, né? Que tá falando que estratégias de ramp são fundamentais pra necessidade de Freljord, que não sei o que. Eles querem esse tipo de mecânica. Mas ramp custando 3 de mana? Ramp ainda custando 3 de mana, que não dá pra você usar mana de feitiço? Ridículo, ridículo. Não tem pra que usar essa carta. Você pode botar 10 de vida, que eu não vou usar isso aqui. Porque, primeiro, vai ocupar um dos 6 slots que você tem pra ter de criatura. Segundo, entra turno 3, mano. Turno 3... Porra, se isso aqui fosse turno 1... Beleza, tava ótimo, tava maravilhoso. Eu não tinha o que reclamar. Eu usaria essa carta em qualquer tipo de deck de Freljord. Todo mundo usaria essa carta. O problema é que no turno 3, o deck agro já tá batendo pra caralho. O deck de controle já tem 1000 formas de tirar isso aqui, porque ele já tem mana de feitiço pra caralho estocada ali. Então, não vai, velho. Não vai ver o jogo enquanto isso aqui não começar a custar menos. Se isso aqui custasse 2, a gente pensaria talvez, porque pra você sacrificar o seu drop 3 pra pôr uma coisa que vai facilitar seu drop 4, não sei, mano, não sei. Pense que ramps pulam um turno, né? Então você sairia ali do turno 4 direto pro 5. Então, qual que é a diferença no drop das cartas, assim, de impacto de game, de uma carta de drop 4 para drop 5? Quase não tem, né? Mas agora, do drop 2, né, que você pularia pro drop 3, tem uma diferença um pouquinho mais acentuada, tá? Bom, vamos ali falar agora do indivíduo suspeito. Essa carta é sensacional, sempre foi sensacional. O problema é que as pessoas começaram a ver que essa carta é boa, começaram a usar e começaram a tomar jogadas anti essa carta. Esse carinha que joga principalmente em deck de Ezreal,
Se você não coloca no seu deck de Ezreal, comece a colocar pelo menos 2 cópias, porque ele lida muito bem com aquelas criaturas que você já não consegue tirar com Ezreal, porque você vai copiar e vai blocar. Simples assim, a criatura é muito grande, a criatura bate 40, beleza, põe esse cara aqui, vai copiar o de 40, e aí você tem ainda um alvo do Ezreal e ainda tem uma pressão na mesa muito forte. Então ele consegue trazer pressão na mesa simplesmente por seu oponente ter pressão na mesa. Isso é sensacional, para qualquer deck de tempo, tá? Aí ele colocou aqui, né, mais 2 de vida para que você consiga copiar, porque atualmente, né, ainda vai acontecer essas mudanças, qualquer tipo de removal conseguia tirar esse cara. Agora, pelo menos 3 de vida vai limitar um pouquinho mais, porque de 1 a 2 de vida você consegue fazer mais um. No drop 3, no 3 de dano, no 3 de vida, você começa a ter que usar cartas que não são tão favoráveis no Card Advantage, como ali a Lança Negra e o Anime. Já são cartas que fazem -1 por natureza. Então, 3 é imortal? Não, mas já é um tipo de vida que vai te ajudar bem quando... Aliás, vai te dar um Card Advantage quando ela for removida. Você não vai simplesmente perder 1 por 1, vai ser sempre 2 por 1, isso já é ok. Aqui na Spider a gente tem a Predadora Desenfreada, que tá tirando 1 de vida dela. Na questão de ataque continua a mesma coisa, porque ela tem Fearsome, então dificilmente uma carta com 2 de vida vai bloquear ela. Então se alguma coisa bloquear ela, em manejo de danos você sempre vai sair ganhando, porque você vai estar tirando uma carta com mais de 3 de dano, sendo que você precisava só de 2. Então, ofensivamente ela continua a mesma coisa, só que defensivamente ela decai muito, porque se você colocar ela pra atacar, tipo, ela vai estar blocando com um pouquinho menos ali de eficiência, gente, tá? Cartas em observação. O Ezreal tem observação há meses, né? Vamos falar aqui um pouquinho do Ezreal, porque eu adorei esse texto da Riot. A gente já sabe que a Riot vai falar mal quando ela começa falando bem, né? Tá, Ezreal é uma carta central bem divertida, seu modelo gera certos desafios, mecânica, blá blá blá, interativas no lore. O que ela tá falando aqui é que Ezreal não tem counterplay. Isso é verdade, ok? Sua capacidade de abater em um único turno com feitiços súbitos leva os decks de Ezreal a criarem padrões de jogos destrutivos, focados muito mais em acabar com os planos do seu oponente do que avançar seus próprios planos. Essa é a própria temática sua, Riot. Você quer que o jogo seja interativo, então você tem que abrir brechas para decks que são extremamente controladores, como é o deck do Ezreal, que é um deck tempo, é um deck agressivo e é um deck também controlador. Ele controla com base na agressividade. Falar que o deck é ruim porque ele joga dessa determinada maneira, como alguns diriam, né, anti-meta, anti alguma coisa, tiro no pé, cara. Tiro no pé pra caralho. Tipo, mano, é proposta do game fazer isso. Agora falar que, beleza, ele chega em determinado turno upado e não tem o que fazer porque vai ter Machado do Draven custando 0 de mana, vai ter Cogumelo custando 1 de mana, e ele vai emplacar ali 10, 12, 15, 18 de dano em você de uma vez só. Verdade, isso é verdade. Podiam ter alterações. Uma alteração que eu vivo falando aí pra galera que deixaria o Ezreal na questão de dano tão parecido quanto tá agora, mas diminuiria essa falta de responsividade que tem, mas não diminuiria tanto assim, mas diminuiria, tá? Em vez do Ezreal, quando usar uma spell, trigar 2 de dano no Nexus, criar um Mystical Shot ali com 0 de mana, fugaz, certo? Mas vai ficar muito forte porque o Ezreal consegue usar na mesa. Beleza, ele consegue usar na mesa, mas ali vai ter counterplay, tá? O cara vai conseguir responder. Campeões que também permitem controle e driblam. Isso aqui tem uma choradeira muito legal aqui. A habilidade de finalização desse campeão é magnífica e permite também decks de controle e dribbling a necessidade de controlar o jogo por completo antes de vencer. Isso é muito frustrante e desanimadora. Eu tô vendo claramente algum Rioter frustrado porque perdeu ali. Mas eu tinha 8 de vida ainda. Por que o Ezreal já... Mano... Você não precisa controlar, você não precisa limpar a mesa inteira para começar a ganhar com um deck de controle. Você precisa controlar até o momento em que você tem o recurso para ganhar, entendeu? Se você juntou o recurso para ganhar antes de ter limpado a mesa inteira, paciência, irmão. Desce o Ezreal e ganha, mano. O deck é assim, velho. Agora você não pode ficar, tipo, falando que...
Sabe, tipo assim, não, deck de controle tem que controlar completamente. O deck de controle só pode ganhar depois que ele limpar a mesa e limpar a mão do oponente. Só aí. Só assim que deck de controle pode ganhar, tá? Não pode ganhar desse jeito. É muita choradeira pro meu gosto, cara. Bom, aí eles falam aqui que a taxa de vitória do Ezreal não atingiu um nível que nos obriga a mudá-lo. Vou te falar por que isso nunca vai acontecer. Nunca vai chegar num ponto que vai obrigar a mudar. Porque o deck do Ezreal é tempo. É um deck muito difícil de ser pilotado. Jogadores mais inexperientes não vão conseguir usar esse deck. Vai só conseguir usar esse deck pessoas altamente treinadas com deck. É um deck difícil. Eu jogo com o deck. Eu vivo fazendo misplay com o deck, tá ligado? Porque um deck é extremamente complicado. Você tem que ter uma noção muito grande do meta, de como se portar com o deck, mudar um pouquinho a build ali, variando da semana pra ver o que tá mais forte. Então nunca vai ter um win rate bom isso aqui, tá? Porque é um deck muito difícil de ser pilotado. E aí ele passa pra Karma aqui, que também é uma carta que chama muita atenção no lore, porque tem muitas estratégias. É que ele tá falando aqui, vamos colocar Ezreal e Karma de observação. O problema da Karma é o absurdo card advantage que ela faz, só que a Riot gosta das jogadas inusitadas que ela traz. Bom, eu não tenho nem comentários pra essa carta. Se eu começar a falar dessa carta, eu vou falar aqui 2 horas só dessa carta. Então, pro Patch Notes, vamos falar que a Riot vai pensando aí se a Karma é saudável pro jogo. Eu já digo que não, gente. Não é, ela tem que ser mudada de alguma forma, tá? Vamos ver aqui agora essa formação da Aciaria, que ele perdeu aqui, né, a barreira, mas ele continua dando barreira para todos os aliados. Então, cara, já é difícil o deck que usa essa carta. Deu uma pequena alterada nele, assim, tipo... sabe, tipo, que nem muda, porque, assim, quando ele descer ele já vai ganhar, e aí... não sei, é só pra falar que tem keyword mesmo, né? E esse lanceiro aqui, ele não tem muito valor, tá? Essa mudança dele aqui, só tá falando que ele cria uma carta aleatória. O maior valor disso aqui é justamente falar, isso aqui, ó, padronizados pelas regiões que são usadas no seu deck. Isso aqui ela tá revelando um pouquinho do código dela, de como ela funciona. Então, normalmente, quando as cartas são aleatórias dentro das suas regiões. Isso é uma informação interessante, mas... a mudança desse cara aqui não muda nada, exceto no caso em que ela for roubada por possessão. Ou seja, é um caso. Então isso aqui não devia nem estar aqui. Devia estar em, sei lá, assim, tipo, nota de rodapé. Na minha opinião, claro. A avaliadora trifariana... como que eu até tinha visto, mas até esqueci, porque essa mudança aqui eu lembrei que era bem meh. Ela mudou de jogar para invocar, ou seja, cartas de ressurreição vão fazer ela trigar melhor. Só que eu já não vejo ela jogando em decks de ressurreição. Pode ser que comecem a usar por causa disso, tá? Uma coisa importante é que também funciona com aquela spell do Zed, que invoca 2 cópias efêmeras, tá? Mas... só abre um leque de jogadas não que já exista, não que melhore algum deck que já exista atualmente, tá? Agora isso aqui muda pra caramba. Essa carta mudou por completo, né? O texto antigo dela era um aliado quando um aliado efêmero atacar e ele estiver morto, ele volta como atacante. Então a própria carta volta. Agora ele vai ser ressuscitado. Qual que é o lance do ressuscitado? É que o ressuscitado cria uma cópia, né? Então, meio que essa carta vai ser mais abusada por cartas que estão escrito ressuscitar. E adivinha quem que tá escrito ressuscitar? Então já viu, né, gente? Já viu. É aquela coisa. O bom é que também vai dar um counterplay aqui, né? Purificar, vai ajudar a lidar com a carta. Legados do Glacinatas, que dá mais um, ou mais dois, não lembro. Ninguém usa nesse tipo de combinação mesmo, então é irrelevante essa mudança. E aqui o Presas do Guardião vai dar essa carta como, né, premiação, né? Que é esse carinha aqui, né? Quando ele morrer, ele pode gerar aquele cara lá. Legal, é uma interação legal. Então pode ver que aí são vários buffs, né? Pra porcaria da Kalista. Então você vê que Kalista tá sendo forçada e Yasuo tá sendo forçado. E tem alguém muito frustrado com o Ezreal, tadinho. Oxe, Ezreal, você é muito frustrante pra algum Rioter. Ai. Que pena, Rioter. Essa cartinha aqui...
Deixa, eu acho que. Eu imagino de verdade o Writer. Ih, perdi peso de novo. Eu tava quase ganhando e ele pegou e virou.